6 curiosidades aleatórias pelo mundo, parte 1. No vídeo de hoje vamos apresentar algumas curiosidades que com certeza a maioria das pessoas que acompanham nossos vídeos nem sabiam que existiam. Vamos conhecer o animal mais antigo do planeta, um túmulo de um famoso dançarino russo, o maior hotel do planeta, as pessoas mais altas do mundo, um instrumento que cura através do som e um monumento chinês tombado pelo Patrimônio Histórico Mundial. Tá curioso, né? Então curta o vídeo logo após a vinheta. Eu sou Éder Triton e está começando mais um Hiper Curiosidades. Este é o tipo de conteúdo que pessoas inteligentes como você gostam de assistir. Por isso, não medimos esforços para produzir um vídeo rico em informações referente aos assuntos pesquisados por nossa equipe. Você também pode se inscrever em nosso canal no YouTube, deixando seu like e ativando o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E não esqueça também de seguir o nosso perfil no Instagram. E lembrando que esse conteúdo tem um apoio cultural da Mirante Soluções Imobiliárias, a melhor imobiliária do Brasil e de Portugal. Neste vídeo vamos conhecer 6 curiosidades tanto do mundo antigo quanto do mundo moderno. A primeira curiosidade da nossa lista é o animal mais antigo do mundo. O ser vivo mais antigo do planeta não é nenhum gigante pré-histórico como os dinossauros, ou os mais cascudos como tartarugas e crocodilos, ou até mesmo aquela salamandra de 200 anos mostrados em vários vídeos pela internet. Se você pensou que este animal pudesse andar sobre a Terra, você se enganou por completo. Até então acreditava-se que o título do ser vivo mais antigo do planeta era da água-viva de pente, ou carambola do mar. Os cientistas descobriram que o animal mais antigo do mundo vive mesmo nos oceanos, e não é nada menos do que a esponja do mar. A esponja do mar já habita o nosso planeta há mais de 640 milhões de anos. A descoberta se deu quando cientistas identificaram uma espécie de colesterol liberado pelas esponjas nas rochas do período criogeniano. Período esse de quando a Terra ainda estava coberta pela neve. Esse período ocorreu entre 850 e 630 milhões de anos atrás. Isso comprova que as esponjas do mar têm pelo menos 250 milhões de anos a mais do que a carambola do mar. O que torna a esponja do mar tão interessante é o fato dela se parecer com uma planta e ser um animal. Se tratando de um organismo multicelular, as esponjas não contam com tecido muscular, nervos ou órgãos, mas mesmo assim contam com a reprodução sexuada. Os cientistas já catalogaram mais de 5.000 espécies diferentes desses seres, todos sem a menor simetria corporal, com cores e tamanhos variados, podendo ser de poucos milímetros a vários metros. A segunda curiosidade da nossa lista é o túmulo do dançarino Rudolf Nureyev. Nascido na França em 17 de março de 1938, na Rússia soviética, Rudolf Nureyev foi um dos maiores dançarinos e coreógrafos que o mundo já conheceu. Transformando-se num dos mais célebres bailarinos do século XX, Nureyev foi diretor do Balé da Ópera Nacional de Paris de 1983 a 1989. O seu falecimento ocorreu no dia 6 de janeiro de 1993 em Paris. O corpo do famoso dançarino se encontra sepultado em um dos cemitérios russos na área metropolitana de Paris. O Saint-Genovève-des-Bois, conhecido popularmente como cemitério russo, pois boa parte da sua superfície está ocupada por mais de 5.000 sepulturas de imigrantes russos ou franceses de origem russa. Nesse cemitério se encontra um dos mais espetaculares túmulos já construídos pelo homem. O túmulo foi desenhado pelo grande amigo de Nureyev, o italiano Ezio Frigerio, que também realizou a cenografia do balé Romeu e Julieta. O túmulo de Rudolf Nureyev pode ser notado à distância, pois parece um tapete quirim para os mais desavisados. Porém, a sua construção foi feita como um mosaico, usando muitas cores em pedaços bem pequenos de cerâmica, além das franjas feitas de bronze dourado, que dá um acabamento incrível a essa obra. A inspiração encontrada para esses detalhes foi as cortinas que escondem o palco da Ópera de Paris, onde Nureyev se apresentou inúmeras vezes. A terceira curiosidade da nossa lista é o maior hotel do mundo.
Localizado no continente asiático no Oriente Médio, a Arábia Saudita é o país que detém o título do maior hotel do planeta. Esse país ocupa a maior parte da desértica Península Arábica. O Abraj Khudai é uma grande rede de hospedagem em Meca, a cidade sagrada dos muçulmanos, ficando a apenas 2,2 quilômetros da mais famosa mesquita da cidade. De acordo com os construtores, o custo desta obra faraônica está em torno de 3,5 bilhões de dólares, ocupando uma área de 160 campos de futebol, o que dá aproximadamente 1,4 milhões de metros quadrados, tudo isso distribuído em 12 suntuosas torres. 2 das 12 torres foram reservadas para acomodações com classificação 5 estrelas. As demais torres terão um padrão mais baixo de hospedagem, sendo classificadas com 4 estrelas. Sua arquitetura única merece ser contemplada pela grandiosidade desse projeto, sendo descrito como um marco arquitetônico no país. Sua identidade moderna e multifuncional respeita tanto a cultura do país como a cultura islâmica. Conhecer o Abraj Khudai deve ser uma experiência única. A quarta curiosidade da nossa lista é o povo Dinka, os gigantes do Sudão. O povo Dinka habita a região da Bacia do Nilo e outras partes do Sudão. Apesar da guerra, a cultura dos Dinka sobreviveu e eles continuam a habitar com seus rebanhos boa parte do país. Considerada a maior tribo étnica do sul do Sudão, com uma população de 4,5 milhões de indivíduos, os Dinkas representam cerca de 18% da população, de acordo com os dados do governo do Sudão. Vivendo da criação de gado e da agricultura, costumam fixar acampamento durante as estações chuvosas. Por viverem a maior parte do tempo debaixo de sol forte, alguns exploradores chegaram a considerá-los como sendo a população com o tom de pele mais escura da África. Cobrindo seus corpos e rostos com cinzas, eles se protegem da malária e de insetos perigosos, e também porque enxergam as cinzas como uma beleza natural. Durante a estação de seca, eles saem à procura de novos pastos ao longo do rio Nilo, se alimentando de leite e do sangue do próprio rebanho. São excelentes pescadores e sabem muito bem tirar proveito da vasta variedade de peixes encontrados no rio Nilo. Devido à sua alimentação rica em alimentos de fonte animal, sendo os laticínios o principal alimento, o seu estilo de vida ativo possibilita a caminhada diária de vários quilômetros na savana africana. Com indivíduos que passam dos 2 metros de altura, os Dinkas são extremamente altos e fortes, o que levou a serem chamados por exploradores de gigantes amigáveis. Usando pouca roupa ou totalmente nus, os homens dessa etnia acham normal estarem somente cobertos por colares ou adornos em volta do pescoço. Isso os tornam bem mais vaidosos que as mulheres. Já as mulheres têm o costume de levar somente uma pele de cabra em volta da cintura. As mais jovens gostam da forma de se vestir dos povos vizinhos. Já os homens gostam das longas túnicas usadas pelas tribos do norte. A poligamia é habitual entre os Dinka. Ainda que muitos homens só tenham uma esposa, alguns deles se casam com pessoas de diferentes clãs, fazendo com que isso facilite muito a coesão social. Os Dinkas formam a tribo mais rica e orgulhosa do Sudão, o país mais extenso da África. A quinta curiosidade da nossa lista é o didgeridoo. O didgeridoo é um instrumento de sopro tocado por aborígenes australianos há pelo menos 1.500 anos. Provavelmente, este é o instrumento de sopro mais antigo da Terra. Estima-se que tenha cerca de 40 mil anos. O primeiro registro da sua existência foi em Kakadu, território ao norte da Austrália. Medindo de 1 a 3 metros de comprimento, esse instrumento de sopro é capaz de produzir um som muito profundo, semelhante ao nosso berrante. Por possuir grandes dimensões e ter um formato cilíndrico ou cônico, o didgeridoo era originalmente usado em cerimônias organizadas pelas tribos como um percussor de ritmo para as danças e para os cantos. Considerando que não basta só soprar, tocar esse instrumento requer muito treino e fôlego.
Além de tudo isso, o músico deve vibrar os lábios para produzir um zumbido, utilizando a técnica de respiração circular, que consiste em prolongar o som produzido durante o uso, respirando através do nariz, enquanto ao mesmo tempo expira pela boca usando a língua e as bochechas. A técnica de respiração circular permite que o músico renove o ar dos seus pulmões, mantendo uma nota pelo tempo que desejar. Confeccionados normalmente pelos aborígenes, esses instrumentos são feitos na maioria das vezes com eucalipto ou até mesmo com uma espécie nativa de bambu. As árvores escolhidas para a produção do didgeridoo podem ser troncos saudáveis ou árvores que já foram infestadas por cupim, podendo essa segunda opção ter o seu interior limpo e o exterior esculpido com adornos da cultura aborígene. Um estudo em 2005 descobriu que quem aprendeu a tocar o didgeridoo e pratica com frequência consegue melhorar a apneia enquanto dorme, melhorando assim a qualidade do sono e do descanso. Isso parece funcionar devido ao fortalecimento dos músculos da via aérea superior. O som produzido por esse instrumento pode reduzir o nível de ansiedade de quem tem essa patologia. Segundo a cultura aborígene, tem uma lenda que diz que seres do espaço conviveram por muito tempo entre os nativos. Quando foram embora, deixaram o didgeridoo como um instrumento de comunicação telepática, para que os aborígenes ficassem em contato permanente com eles. O didgeridoo proporcionará uma música agradável para os ouvidos, parecido com alguns mantras hindus e budistas. A sexta e última curiosidade da nossa lista é a Muralha da China. A Grande Muralha da China é uma superconstrução com 21.196 quilômetros de comprimento, com uma altura de 8 metros e medindo 4 metros de largura. Ela começa na província de Gansu e termina no Golfo de Bohai. Com sua grandiosidade arquitetônica e sua história, a Grande Muralha se tornou Patrimônio Mundial da Humanidade em 1987. Considerada uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Sendo uma das principais atrações turísticas da China, recebe mais de 4 milhões de visitantes por ano. Feita de pedra, tijolo, terra compactada, madeiras e outros materiais, a Grande Muralha foi construída ao longo de uma linha leste-oeste através das fronteiras históricas do norte da China. Esta obra foi edificada para proteger os estados e os impérios chineses contra as invasões dos vários grupos nômades das estepes da Eurásia, principalmente os mongóis. O seu propósito não era somente militar, a Grande Muralha também era usada para regular o comércio de seda em todo o país. Ao longo de toda a construção, existem milhares de janelas e troneiras essas que são espaços que servem para colocar as bocas dos canhões para a defesa do território. Esse grande monumento fazia ligação de quase 1000 fortes com plataformas que serviam para um ataque aos inimigos e as torres de Almenara. Por ali também eram feita a comunicação entre os militares. A Grande Muralha ficou pronta há cerca de 2.200 anos. Centenas de anos depois do seu início, aproximadamente 300 mil trabalhadores morreram devido às péssimas condições de trabalho daquela época. A Grande Muralha da China, por sua extensão, pode aparecer em imagens de radar tiradas em órbita da Terra. Mas infelizmente é mito o fato de que ela possa ser vista a olho nu do espaço. Quem faz essa afirmação é o primeiro astronauta chinês Yang Liwei, que ficou em órbita da Terra. Liwei afirmou que a muralha não era visível naquelas condições. Onde todos pensavam que estavam vendo a Grande Muralha, foi confirmado pela NASA que a imagem em questão não passava do traçado de um rio entre as montanhas. Mais uma afirmação contrária do que já foi divulgado por muitos, a Grande Muralha da China também não pode ser vista da Lua. Então é isso, pessoal. Este foi mais um Hiper Curiosidades para você. Se gostou, deixe uma mensagem em nossas redes sociais, pois para nós a sua opinião é muito importante. Deixe também um mega like e compartilhe esse vídeo em seus grupos de Facebook e WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo. Até o próximo vídeo aqui no Hiper Curiosidades. Até lá!